Daqui falando, desisto, tipo assim, não vou mais, entendeu? Agora esse negócio, inteiro, eu tava até mano. falando pra vocês antes, assim, né, que esse negócio tá passando bastante dos limites, assim, né, porque tá vindo num processo de desumanização dos outros, e quando você desumaniza o outro, você acaba justificando e legitimando qualquer tipo de violência que as pessoas possam fazer com o outro, né. Então, sei lá, se as pessoas que chamam os outros de integralista e linkando isso com o fascismo, com o nazismo, coisa e tal, e ao mesmo tempo tá num dilema de fogo nos racistas, fogo não sei o que lá, você tá fazendo um combo de legitimar qualquer tipo de violência, né? E ainda mais quando aquela pessoa nem fala que é aquilo, né? Tem mais a coisa, né? Que é igual o caso do Saquarema mesmo. As pessoas vieram me perguntar coisa e tal, eu falei, gente, eu só vejo pessoa falando do Saquarema, e quando eu vejo o Saquarema falando, eu só vejo ele trabalhando. Vai lá, Sim. o cara senta, o cara é um professor, o cara faz lá o trampo dele no canal dele de boa, todos os vídeos que eu vi dele era tudo sobre história, nada parcial, coisa do tipo. Alguns até nessa questão de integralista, ele fala no começo já, não sou integralista, não concordo e tal, e tá todo dia nego na internet, mano. Falando isso, tá ligado? Quando uma pessoa que tem uma projeção, consegue atingir uma quantidade grande de pessoas, até consegue se defender de certa forma, sabe? Você consegue, os seus vai lá e te defende e tal. Agora, quando é uma pessoa que não é tão grande na internet, cara, isso é perigosíssimo, cara. Muito perigoso mesmo, porque a pessoa pode estar andando na rua, a pessoa pode sair pra dar aula, quando um cara é professor, pode chegar numa escola, coisa e tal, vir um pai, uma mãe, falar, mano, você tá ensinando racismo pro meu filho, e fazer algum tipo de violência com o cara. Cara, o Saquarema tava contando no caso dele, a galera tava ligando na escola, pedindo pro diretor demitir ele, assim, sabe? Tipo, cara, é o único trabalho do cara, pra sustentar a família dele, e você que briga por justiça, você quer que o cara fique sem emprego, você quer que o cara se lasque, se foda na casa dele e tudo mais. Pois né? é, cara. Eu vejo muita gente passando dos limites assim, na internet, cara, com esse negócio de chamando os outros de racista e chamando os outros... Esses dias tá até gente chamando os outros de bandido, coisa e tal, mas, cara, você viu um cara roubando aonde? Que conversa é essa? Tipo assim, um cara bandido, sabe? Eu acho que tem que ter limites essas coisas, gente. Não sei assim, acho que... Beleza, a internet tem uma dinâmica, a política, ela é dura. Eu sempre falo isso, né? Eu compro a política com um rachão de futebol, né? Em São Paulo a gente chama de rachão. Cara, você vai jogar, beleza, caiu contra mim, eu vou querer ganhar de você, e já era. Se você chegar no meu tornozelo, na próxima eu vou chegar mais forte você também, vai ficar nisso, né? Vai ter aquela discussão na quadra, saiu de lá, nós vamos tomar cerveja, comer o churrasco normal, e vida que segue, né? A política tem essa dinâmica já, de ser duro com um com o outro, né? Só que tem que ter limite, né? Cara, então, isso que acontece dentro da internet. Isso tem uma organização ou nasce das pessoas realmente que não tem entendimento nenhum? Tipo assim, esse cara é um fascista, só fala isso porque quer ofender de alguma forma? Ou não? Isso nasce de alguém que tem um entendimento e não quer que surjam novos nomes, por exemplo, tem medo? Depende do contexto, né? Hoje em dia ficou muito polarizado, né? Por causa que é uma retórica petista, né? Lulopetista, que cria um pânico moral. Então, um pânico na sociedade, tem um inimigo muito maluco, o inimigo que vai vir, vai causar tal fascismo, vai acabar com... Então fica todo mundo naquele pânico moral, e nesse pânico moral, quem se aproveita disso é o PT. Então tem muito a criação disso, né? Essa narrativa surge nesse contexto, assim, né? Esse que a gente vê na internet hoje em dia. Então é aquilo que eu falo nas lives, né? Tá todo mundo caçando fascista todo o tempo embaixo da cama, né? Você não pode conversar, mas, gente, será que tá certo esse negócio? Tipo assim... Tô indo no mercado, tô achando um pouquinho caro. Será que tá certo isso? Mas e o fascismo? Não, tudo bem, pode até ter o fascismo, coisa e tal, mas... E o mercado, cara? Pô, porque assim, o mercado tá lá. O aluguel. E o custo de vida. A gasolina, sei lá. E a gasolina. E aí? São as coisas que a gente se preocupa no dia a dia. Pelo menos eu me preocupo. Né? Opa, você ainda tá vivendo como um brasileiro normal, né? Que paga imposto, que paga transporte, que paga tudo, né? O alimento mesmo, alimento e moradia, as coisas que tá assolando assim mesmo o povo brasileiro de uma forma geral, assim. Eu chuto, assim, estimo que pra maioria dos brasileiros a questão alimentar tá corroendo no mínimo uns 40% a 50% do orçamento familiar, cara. Comida, tá? Sou eu e minha esposa, a gente fica 2 adultos, a gente não é muito de comer assim, a única coisa que a gente pensa é assim, vamos no mercado e não vamos passar vontade, vamos viver de uma forma digna. Então a gente vai lá, compra as coisas que a gente quer, quero comprar uma batata pra ver o jogo do Corinthians tomando minha cervejinha. Então, mano, eu vou pegar minha cerveja e vou pegar minha batata. Então, não tem nada de luxo, mas é um padrão de vida ok, não vai passar vontade em relação a comer, que é a coisa mais básica. Sim. Cara, a gente larga 40%, 50% da nossa renda no mercado. Caralho. Cara, isso tá me desmotivando a pensar em ter filho. Porque adolescente come que nem um cavalo, come igual as paredes. Como é que eu vou sustentar um adolescente dentro de casa se com 2 adultos já come 40%, 50% da nossa renda?
Isso você começa a pensar nas coisas. Aí eu começo a pensar, imagine pessoas que têm um filho dentro de casa. Que tem um filho adolescente. E os que tem 2 dentro de casa, adolescente. Que vocês estão ligados que adolescente come pra caramba, né? Porra, Cara, imagine isso. E aí você vai falar sobre isso com qualquer pessoa. E aí, pessoal, e o problema aqui do alimento? Tá caro. E aí? Não, mas e o fascismo, coisa e tal? Você acha que eu tenho preocupação, assim... Não vou mentir, não tenho preocupação com fascismo, assim, hoje em dia no Brasil. Tá? Eu não acordo preocupado com fascismo, no fundo do coração. Mas eu acordo preocupado com alimento, eu acordo preocupado com moradia. Aluguel ou prestação de uma casa, coisa do tipo, tá caríssimo também. Já consome outra boa parte da renda das pessoas. De 30% a 40%, que sobra? E você vê isso aí desencadeando outras atividades que acabam prejudicando o funcionamento da sociedade? O principal é o trabalho, cara. O principal é o trabalho. Hoje tem essa discussão aí do que as pessoas não querem mais ser CLT, coisa do tipo. Tem muito a ver com isso. Imagina você ter um trabalho que você precisa cumprir uma jornada, que ocupa a maior parte do seu dia, e você simplesmente vê que o seu salário tá tão deprimido que o seu salário e o seu tempo. Você não pode. Então você não tem nem a função de, mano, vou me estrupiar, trabalhar pra caramba, mano, pra tentar arrumar alguma perspectiva, coisa do tipo. Muita gente encontra nessa solução de precarização esse rolê, entendeu? Tipo assim, mano, eu fico imaginando assim, igual, por exemplo, eu sou professor de escola, né? Escola convencional. Fundamental 1, infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Eu tenho as minhas professoras são os meus pares, né? Elas trabalham 10 aulas por dia. Elas entram 7h15 da manhã e saem 5h30 da tarde. É o dia inteiro naquilo, sabe? Pra ganhar um salário que, mano, em São Paulo, mano, não dá. Tá devendo ainda. É isso, velho, não dá assim. Negativo. E aí você fica pensando, pô, essa pessoa vai sair do trabalho, coisa e tal, pra ir pra informalidade, pra ficar, sei lá, vamos dar um exemplo, pra ficar 16 horas montado num Uber da vida correndo pra poder fazer uma correria dela? Você entendeu? Faz sentido, né? Porque ela tá muito apertada, a renda tá muito deprimida. É a única alternativa, né? Não deu outra opção pra ela. O bagulho tá tipo, mano, o teto tá descendo e o chão tá subindo. Você tá, mano, tô desesperado, velho. O negócio é igual você falou, mano, você gasta tudo que você tem, na verdade, metade do que você tem pra se alimentar. E você tem um filho, né? Qualquer idade que seja, você já não tem recurso pra você pagar seu aluguel, pra você fazer um investimento, sei lá, mínimo de saúde, porque um bebê, um adolescente, você vai ter outros gastos. Você já acabou sua vida. Sim. Você já tá endividado, querendo fazer alguma coisa extra ou não. E não tô falando de luxo. Tô falando que é impossível sobreviver. Não tô falando de viver mais. Comemorar. Não dá. Não dá. Falta pra comemorar. E, cara, então, você não vê proposta pra resolver isso na política? Tem. Hoje vocês vão ouvir proposta. Na verdade, hoje tem proposta? Antes de ouvir proposta, eu queria ouvir a origem desse problema, entendeu? Cara, a origem do problema, em síntese, é o que todo mundo fala na internet, né? É o neoliberalismo que se instalou no Brasil dos anos 80 pra cá. Tá, é uma síntese sobre isso, né? O problema é como surge isso. Antes de 80 a gente não tinha esses problemas? Não, antes da redemocratização não, né? Assim, não, tinha esses problemas, mas não era um problema generalizado, assim, sabe? Igual é hoje, onde tá todo mundo num anarquismo total, né? E aí tem o pior de tudo, que é aquele papo de impedido de sonhar. Isso é bizarro, cara, porque assim, pensa na vida de vocês, muitas das coisas que a gente faz é sobre sonho. É sobre querer dar uma educação pro filho, é sobre querer ter uma casa própria, é sobre pensar numa aposentadoria, é sobre isso. Então, se você tira essa capacidade de sonhar das pessoas, isso impacta muito. E eu acho que essa capacidade de sonhar, de ver perspectiva de melhora, eu acho que se instaurou dos anos 80 pra cá. Eu acho que antes você ainda via um desenvolvimento, eu acho que antes você ainda tinha uma perspectiva de você arrumar uma profissão que vá pagar bem, arrumar um emprego que vá pagar bem, que você seja produtivo, coisa do tipo, e aí... No Brasil inteiro você tinha essas condições? Eu acho que, pela minha... Como eu posso dizer? Eu acho que mesmo que você não tinha condição, eu acho que a capacidade de sonhar ainda tinha. Porque o que eu acho que acontecia nessa época é o seguinte, da percepção que é da época que eu vivi realmente, eu vivi. Não é que você conseguiria, mas você tinha um sonho assim, se eu trabalhar, eu consigo. Você tinha perspectiva. Hein? Se eu trabalhar, eu vou conseguir pagar um carrinho ou alguma coisa, eu vou conseguir comprar uma casa um dia trabalhando. Hoje, esse sonho não existe mais. O cara fala assim, não adianta eu trabalhar, porque eu não vou ter nada. Nem o sonho de trabalho, sabe? Você pensar assim, por que você está trabalhando?
Porque eu tenho um objetivo, que é exatamente o que você falou. Nessa época, as pessoas acreditavam que com o trabalho, talvez fosse possível. Sim. E isso já não é a realidade mais. A galera que trabalha pensando assim, eu tô trabalhando por nada, que eu nunca vou ter nada. Mas será que o que a gente tá fazendo aqui não é uma crítica ao capitalismo? A gente não tá criticando uma máquina de moer pessoas e cada vez mais a boca dela vai ficando maior. Você joga e você vai jogando mais cara, carne só não pra dá. dentro. Você Não, jogar o capitalismo numa em coisa si, só não dá. o capitalismo em si, eu digo, ele tem contradições que são insuperáveis. Isso é um fato. Os marxistas falam isso, os comunistas falam isso, e é um fato. Ele tem contradições que são insuperáveis. A busca pelo lucro vai ter uma contradição em algum momento com a questão social. Vou pegar um exemplo básico que aconteceu comigo. Por exemplo, como eu disse, sou professor de iniciativa privada. E aí, o meu ramo é arte, eu sou um professor de música, então tem aquele negócio de a música fazer parte da educação, né? A minha escola, uma das escolas que eu trabalho é humanista e humanitária. Então ela tem essa percepção de que o ensino de outras linguagens vai desenvolver as pessoas, vai ser bom para as pessoas. Então tem uma questão do ensino, é uma questão social. Escolas particulares têm um momento muito importante que é as apresentações. Que é o momento que você está expondo, né, ao que o seu filho está aprendendo para os pais. E ao mesmo tempo que é um marketing, né? Serve muito mais como marketing, que os pais gostam de ir lá, pagam a mensalidade, gostam de ir lá ver o filho, coisa e tal. Tem a questão do ensino por trás, que é aquilo que eu falei. Chegou um momento que eu mandava algum dia conversando com a minha chefe, que era assim, eu tinha um grupo lá montei um coral com a molecada do Fund 2, era ensino médio, não, era Fund 2, 9º ano. Montei um coral, e aí dentro desse coral eu ia montar um madrigal. O madrigal são aquelas vozes que representam os coros, ou seja, uma voz especial que eles iam ficar no microfone. E durante as aulas tinha um menino que era muito engajado, mano. Ele era muito engajado. Tudo que eu pedia os exercícios ele fazia, sem participativo na aula, coisa do tipo. Eu, pra incentivar aquilo nele, eu fui lá e premiei ele com um madrigal. Só que ele era muito desafinado. Ele era desafinado, tipo assim. Só que ele estava interessado na aula. E o meu interesse na educação não é que ele seja afinado. Claro que ser afinado vai ser uma consequência do estudo dele. Só que eu entendo que o ensino musical é transformador para a vida dele. E estava sendo. Então tinha uma questão social. Aí entrou uma contradição. Se eu mostrar lá pro pai o moleque desafinado, eu não vou estar fazendo o marketing da forma correta. A busca pelo lucro vai ser ineficiente, nesse caso. O certo é eu pegar o moleque afinado, mostrar lá e mostrar um coral lindo. Por um outro lado, se eu boto o moleque lá, eu estou incentivando a questão social da educação dele. Entendeu? Mas não era isso que você tinha que mostrar pro pai. Você tinha que mostrar pro pai o engajamento era dele. Era uma contradição. Porque o pai é mesmo... A participação dele. Porque ao mesmo tempo que o pai quer ver um lugar bonito para fazer o marketing e buscar mais lucro para a escola, ao mesmo tempo que tem isso, a busca pelo lucro, tem uma questão social, que é a educação do filho dele e dos outros. Eu acho que esse é o objetivo maior, né? É uma contradição que não vai ser superada. Eu tinha que escolher uma. Ou eu escolheria o lucro, ou eu escolheria a questão social, a educação. É uma contradição insuperável. Concorda? Não sei. Mas você enxergou a contradição? Eu tô entendendo o que você tá falando. Qual mas parte eu você não enxergou dessa contradição? Se você fosse o professor do meu filho e fizesse isso com meu filho, por mais que meu filho tá desafinado lá cantando, eu ia ver que o Tamir colocou meu filho pra participar com outros colegas, que aquilo ali tá cumprindo uma função social que vai ser excelente pra ele, muito melhor do que ele cantar afinado ali. Então, mas o seu filho... Ser um tenor, tudo, é muito melhor. Mas se fosse o filho do Robertinho, cantando lá desafinado, feio. E o seu afinado no outro lugar? Pô, eu ia ver do mesmo jeito, assim, tá participando. Não, mas você nem ia ver do mesmo jeito. Que eu tô falando, você nem ia chegar em você só chegou pra ver uma apresentação. Você só quer ver o coral bonito. O coral bonito representa, pô, esse ensino é legal, hein? O ponto lógico é isso. Entendo, sim. Porque coralzão bonito e tal, é isso. Perfeito, né? Trabalho de excelência. Exatamente. Você ia olhar isso. Pô, cara, essa escola é boa, paga mesmo os moleque, canta bem pra caramba, é isso. Eu entendo. Você entendeu? Você tem razão. Aí eu, como professor, peguei pra minha chefe, que é um amor de pessoa, né? Mostrei, ó, tem uma contradição aqui. Nesse caso, eu faço o quê? Pronto, é uma contradição. Isso foi só um exemplo prático da contradição que tem o capitalismo. O capitalismo tem contradições que são insuperáveis. Isso é fato. Os marxistas afirmam isso, eles estão certos. Tem sim. A busca pelo lucro tem. Ou dou exemplo também para os liberais lá que vão ver a live, tá? A galera do MBL, eu falo, gente, o elevador do seu prédio não precisa dar lucro. O elevador do seu prédio precisa te levar do lugar A para o lugar B. E acabou. Imagine se você for subir lá do 14º andar e pensar, aí paga R$3. Aqui vai subir do primeiro, paga 1. Quem não tem dinheiro sobe de escada. Ah, mas eu moro lá no 14º, sobe de escada. O elevador não tem a função de dar lucro. Quem entra nessas conversas de estatais, coisa e tal, eu falo assim, gente, vocês precisam parar de achar que tudo precisa dar lucro.
Aí eu dou o exemplo do elevador do prédio, né? O elevador do prédio não precisa dar lucro. Todo mundo contribui um pouquinho, faz manutenção dele, porque ele precisa levar todo mundo lá. Ele tem uma função social dentro do prédio. Uhum. Então, assim, existe a contradição dentro do capitalismo. Agora, que é o que a gente estava ali indagando. Pronto, isso é um fato. Agora, o que eu defendo? É que as coisas precisam ser práticas. Eu sou um cara do trabalho. As coisas precisam ser práticas. O que nós vamos fazer para... Se o fim é superar o capitalismo, o que nós vamos fazer para superar o capitalismo? Uma coisa prática. Vamos todo mundo agora levantar aqui e vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer amanhã para superar o capitalismo? O que nós vamos fazer amanhã? Você já recebeu aqui vários comunistas. O que eles falaram pra você? Explica pra mim. Vamos politizar as pessoas. Vamos politizar as pessoas. Vamos fazer revolução. Conscientizar as pessoas, unir a classe operária e fazer revolução. É isso. Aí como é que vai ser a tomar revolução? Os meios de produção da propriedade Como é que nós vamos tomar isso? Isso é abstrato. Unir. A gente vai se unir e vai brigar por isso. Não, isso é abstrato. Como é que nós vamos unir você? É abstrato. O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer amanhã? Como é que nós vamos criar um projeto? Como é que nós vamos executar isso? Rapaz, é possível, hein, velho? É, claro que é possível. Eu acho que acredito. Eu só também. É 100% possível. O problema é que a gente não senta pra dialogar isso, entendeu? Não, eu tô... Todo mundo senta pra Esse dialogar. que é o problema. A gente não quer dialogar com o outro lado. A gente prefere mostrar que a gente tá certo do que vencer, entendeu? Não, mas você nunca percebeu que no discurso comunista brasileiro não tem um plano? Você nunca percebeu isso? A colocação que eu tô te fazendo agora é uma novidade? Você nunca percebeu? Concordei com a revolução, concordei que tem contradições do capitalismo. E cadê o plano? O que nós vamos fazer amanhã? Então, mas o plano é o mais fácil. A revolução. Não, o problema é que a gente... O plano é o mais fácil de ser elaborado. O plano é mais difícil. O problema é que a gente não quer sentar pra conversar. Não, vamos fazer Se o a plano. gente se unir e sentar, ó, vamos achar o nosso ponto em comum aqui. Se a gente se unir e sentar pra conversar, o plano sai rápido e a gente conquista rápido os objetivos. Se o plano sai rápido... O problema é que o cara tá mais disposto a mostrar pra você que ele é mais certo que você, tá mais disposto a mostrar pra você que você é errado e ele não é, do que conquistar um objetivo. Pra ele é mais importante mostrar a verdade dele. Eu sinceramente, eu acho que esse realmente é os problemas do comunismo brasileiro. Eu acho que esse é o problema mesmo. Você concorda com isso daí? Que esse é um problema, o problema dos comunistas brasileiros é isso. Se você juntar 4 numa sala, vai sair 5 correntes diferentes. Com 4 pessoas e cada um vai montar um partido. Eu acho que esse é um problema mesmo. Agora, eu acho que a ideia e enxergar as contradições, eu acho que isso é uma coisa que já tá dada. O mais difícil é fazer um plano. Vocês são empreendedores, gente. Vocês são empreendedores. Quantas ideias boas vocês já tiveram? Quantas ideias boas milhares de pessoas já tiveram? Quem consegue colocar uma empresa em pé? Quem consegue lucrar com aquilo? Quem consegue fazer aquilo dar certo? É quem consegue executar um plano. Quem consegue fazer etapa 1, aí etapa 2, aí etapa 3, aí etapa 4. Aí vai sentar meu amigo comunista aqui do lado e vai falar: e você é etapista, você é reformista, eu sei lá o que eu sou. Eu só quero fazer alguma coisa dar certo, caralho. Tipo, eu sei o que eu sou, tá ligado? Eu tô fazendo só uma crítica, entendeu? Você lembra quando o Gustavo Debs veio aqui? Esse cara é, super bem sucedido hoje, enfim. Ele já falou isso, ele falou assim, mano, por que a galera não consegue fazer o que você faz e tal, né? Como é que você venceu tão rápido assim e tem tanto sucesso? Ele falou assim, a galera não tem boas ideias. Eu falei, cara, ideia boa? O que mais tem são ideias excelentes. Ideia boa, tem todo dia 50 caras que me apresentam 50 ideias maravilhosas. Muito mais, eu quero saber como que executa isso. Ideia boa, eu sei um monte, eu quero ver na prática como que faz. Se o cara fizer na prática, acabou. A ideia dele é maravilhosa e venceu. Capacidade para executar, né? Ele até falou que não paga um real por uma ideia boa. Por uma bacia com 100 milhões de ideias. Ele não paga nada real por isso. Porque a execução é que é o foda. É o que você falou. Ideia, nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui que a gente tem que fazer. Beleza. Como? Não, mas a gente pode sentar pra fazer o nosso. E se a gente, não quero fazer o nosso, vamos copiar. A gente pode começar a copiar de lugares que tá dando certo, pô. Então, mas o que eu quero saber... Mas aí copiar a gente. Mas aí que é o ponto. Eu também concordo com você. É aí que é o ponto. Por isso que nós precisamos saber da nossa história. Por isso que nós precisamos saber quais são os motrizes, quais são as nossas capacidades e quais são os caminhos mais curtos pra gente conseguir atingir o que a gente